Continuando, então estou aqui com o nosso primeiro projeto chamado Primeiro, né, aqui no ISP Soft, e também o Ladder, né, eu dei o nome de Primeiro. Então é um simples Ladder aqui de um comando de liga e desliga, né. Então, como já está monitorando aqui, ó, o PLC Turn Run, só lembrando, eu só usei aqui memória, né, auxiliar, bits auxiliares, M100, 101, 102, então se você forçar aqui, ó, set, eu forcei como se tivesse pressionado o botão liga, aí tirei aqui, né, forcei off para simular que eu soltei ele. Ok, tá rodando, ficou o selo, e agora eu vou simular que eu vou pressionar o desliga, né, então set on, como ele é invertido, então ele tira o selo e eu volto de novo liberar o botão. Então tá funcionando, tal, né. Então uma coisa que eu quero mostrar aqui, deixa eu tirar aqui do modo online. Se você vem em Help aqui, eu tenho aqui as instruções do PLC aqui, né, do CLP, ok? Então eu vou abrir aqui só para a gente ver sobre tem uma tabela aqui de device, que é a tabela de dispositivos. Então nós vamos dar uma olhadinha rápida nos tipos aqui, né? A gente vai falar muito dos tipos, né, no decorrer dessa série, mas o que eu quero dizer para vocês, existem os dispositivos de bit, né? Então, as entradas físicas, né, as entradas digitais físicas, eles são chamados aqui, o nome do device é chamado de input relay, né, é o nome dado aqui, né, que é o bit de entrada. Então ela tem o prefixo X, ok? Então olha só, a faixa aqui, eu posso ter aqui 1024 pontos de entrada, ok? Nessa família, né, no AS300. Então, elas são endereçadas de que tipo? Como é bit a bit, então é X, ó, o primeiro que vai existir vai ser o X0.0, aí depois X0.1 até X0.15, depois X1.0 e assim vai indo até, ó, X63.15, o último bit. Então essa é a faixa. Também existe uma família aqui de dispositivos de bit que são os coil, as bobinas, o que ele chama aqui Output Relay, que o prefixo é o Y, né? Também a quantidade máxima aqui para essa família significa 1024, que é endereçado Y0.0, Y0.1 e assim vai, ok? Até Y63.15. Ela tem o tipo de dado, né, de registro, mas você pode endereçar ele bit a bit, né? Isso aqui é 16 bits, aqui são 32, duas Word, mas você poderia estar endereçando bit a bit, né? Não é muito comum, mas é um recurso que pode ser utilizado. E a gente tem os M's, o prefixo M, que são o auxiliar relay, né? Os relés auxiliares, o bit de memória que nós estamos usando ali agora, ok? Então olha a quantidade que eu tenho, a faixa que eu tenho. Eu estou usando lá o M100, 101, 102, mas a faixa é grande aqui, né? Eu posso usar 8.192 auxiliar relay. Eu tenho tenho uns especiais que nós veremos melhores, né? Que é o S de Special Relay. São bits especiais, ele tem funções pré-definidas já, né? Ok? E assim vai indo, ó, eu tenho timers, eu tenho contadores, ok? Isso são para bits. Aí eu tenho para Word, né? Para palavras para Word, né? Que é um tamanho maior, ok? Então eu posso também endereçar as entradas, tudo com X. Aí não é o ponto zero, aí é X0, X1 e tal, ok? Eu endereço a Word, né? Os data registro, tudo a mesma coisa, né? Ok? Então, e aí eu tenho constantes decimais, que ela tem o prefixo K, ok? Constantes hexadecimais com 16 cerquinha aqui, ok? E ponto flutuante. E eu posso também ter strings, né? O dólar. Ok? Então são aqui só o primeiro contato com a tabela de dispositivos, os tipos, né? Os tipos bits. Então, como eu disse para vocês, nós estamos simulando aqui para você ver. Essa é a faixa, né? Essa é a faixa permitida de entradas digitais, X, né? Físicas, entradas físicas. Mas o que eu tenho, na verdade? O PLC, dá uma olhadinha. Eu tenho uma... Deixa eu abrir aqui, eu tenho uma... Só rapidinho aqui. Eu tenho um desenho que eu peguei, só para mostrar uma coisa para vocês. Aqui, isso, ok? Deixa eu ampliar um pouco aqui. Ok, esse, se você... Depois eu vou confirmar lá para vocês, esse é a CPU que eu estou simulando. É o AS300, da família AS300, mas ele é o 332T. Então ele tem, a CPU tem esse formato aqui, olha.
fisicamente ela é parecida assim, nós estamos simulando ela. Então observa que ela tem já nesse módulo da própria CPU, já tem 16 entradas e tem 16 saídas. Aqui estão os LEDs para indicar, mas aqui estão as conexões. Então esse aqui é um desenho da parte frontal, né, para ficar mais bonito. Ó, eu tenho o LED de Power, LED de RAM, né, são os status da CPU aqui, né, de comunicação também. Aqui eu tenho os LEDs para entrada, LED para saída. Aqui eu tenho 2 slots para cartões, para funções especiais, isso a gente vai ver no futuro. E aqui eu tenho essa conexão para entradas e saídas físicas aqui, né? Então aqui como você conecta, né? Existe um cabo especial, um conector especial aqui, mas assim, é assim que ela é, ó lá, o X00, X01, X02, então os pares estão aqui, os ímpares estão aqui, e aí mesma coisa o Y, né? Então é assim que eu trabalho. Então observa que na programação usando essa CPU, né, esse CLP, eu tenho uma faixa de endereços físicos aqui que eu poderia estar trabalhando com ela. Mas eu vou te mostrar algumas limitações, vou mostrar para vocês. Então é isso aqui que eu queria mostrar a princípio. Deixa eu voltar aqui na... Ok. Então deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Tem um recurso muito interessante aqui, né, que nós veremos com mais tempo depois, mas vou dar uma prévia aqui, ó. Na verdade existe um outro software, né, um utilitário que você quer é o hardware config aqui, o HW config. Então se você clicar 2 vezes, observa, eu disse para vocês que nós escolhemos essa CPU, a AES da família 300, 3332T, aquela que nós vimos. Ok? Deixa eu entrar nesse utilitário aqui, que é o HW config, que é o hardware config. Olha que bacana. Como eu selecionei, né, aquela CPU, ele mostra aqui os hardwares, né? Então olha só o desenho. Então eu vou acertar o Ctrl aqui, aumentando, ampliando. Então mais ou menos é a nossa CPU. Eu só tenho ela, que eu só simulei ela, né? Então olha só, ele passa alguns dados aqui, olha. Dessa CPU eu tenho as entradas disponíveis os devices como input ali, o X, eu tenho os 16 pontos, né? O X0.0 até X0.15 eu poderia trabalhar. E as saídas eu tenho aqui também, né, 16 pontos, que é Y0.0 até Y0.15. Então eu poderia trabalhar, né, com essa faixa aqui. Eu não posso trabalhar com a X0, a X1.0, X1.2, só se eu colocasse um módulo de entrada aqui, né? Como que eu coloco? Só para vocês dar uma olhadinha como que eu coloco os módulos aqui, ó. Eu venho aqui, eu tenho a lista de produtos que eu posso... As funções especiais aqui, eu tenho alguns cartões que eu posso adicionar. Mas vamos supor, olha, entradas e saídas disponíveis aqui, olha. Ó, só um exemplo, vou arrastar um aqui, pegar um aqui, ó. Ele fala o que é aqui embaixo, né? Ó, saídas aqui, né? Esse aqui, 8 entradas, ó. Se eu quisesse adicionar 8 entradas, dá uma olhada. Coloco aqui, ok? Então, dá uma olhada no que acontece, né? Então ele já começa, olha lá, ele começa a ter a faixa também, ampliando a faixa de trabalho para mim, olha lá. Por quê? Porque está na posição como se tivesse o slot na posição 1, então é o X1.0 e eu tenho 8 entradas, que é a característica desse cartão. Então olha que bacana, né? Você pode montar os hardware, colocar aqui os módulos opcionais e você tem bastante módulo analógico, digitais, né? Ó, os analógicos, ok? De rede. Então é bem interessante. Só que é só uma prévia para vocês dar uma olhada, só para falando sobre a faixa de endereços. O que eu quero mostrar... Deixa eu voltar, né? Ok. O que eu quero mostrar aqui é que a gente poderia usar, né? A gente poderia usar... Deixa eu ver o meu timer aqui, como que eu tô. Ok. Diz que eu tô com o timer aqui, mas eu preciso... Tô enxergando ele aqui. Ok. Só para controlar o tempo aqui, ok? Isso. Então é o seguinte, eu poderia usar, então eu vou trocar esse bit aqui, olha. Eu vou colocar lá, eu posso, né? Eu tenho na minha CPU, eu tenho o X0.0, ok? Que for como se fosse o start. E eu tenho aqui o X0, são X0.1, é outro bit de entrada digital lá. E aqui o Y0.0, minha primeira saída digital que eu estou usando. E aqui é o selo, então, do Y0.0, ok? Então vamos lá, eu vou compilar.
Ó, compilou, deu tudo certo, não deu erro, porque existe essa faixa de endereço disponível. Só que eu tenho um probleminha aqui que eu vou mostrar para vocês aqui. Então agora eu vou baixar meu programa, ok? Tá dizendo que vai tirar o CPU de RAM, ok? Vai voltar agora em RAM e eu vou colocar automático aqui. Olha só, observa, como ela é uma referência de uma entrada digital física, eu não consigo, olha, se eu tentar fazer um set nela aqui, olha, ó, nada acontece. Por quê? Porque como ela é uma entrada, ela tá lendo sempre como se existisse essa CPU, então o estado da entrada, né, ele é físico, então eu não estou aplicando nada porque eu estou simulando, ele é sempre zero, ele sempre escreve zero, eu teria que fazer um force, dá uma olhada, ó, vou forçar ela em on, ok? Mas isso aí já é ruim, né, ficar forçando, ó, eu vou tirar todos os forces, só para ver. Então eu trabalharia forçando, isso não é legal. Agora sim, a Y0 eu poderia, né, só mostrar uma coisa para vocês aqui, a Y, eu só vou forçar essa aqui para mostrar aqui para desconectar, né? Forçar 0 novamente. Ok. Então eu tirei o force ali, eu tirei a situação da saída ficar ligada, né? Deixa eu liberar todos os forces aqui. Ok? Mas olha só. Mas o meu Y eu poderia forçar, porque o Y eu posso controlar ele, né? Ele não é as entradas digitais, ele lê o estado físico, como se fosse simulando o estado físico. Agora, a saída está ligada ao programa, né? Eu posso forçar ela, forcei a saída. Tudo bem, ela não me permite. Mas é ruim, por isso então que a gente usa, quando você está trabalhando em simulação, para simular as entradas digitais, a gente usa as memórias lá, o M100, a faixa toda que você pode usar. Então só quero destacar esse ponto, né? Nesse vídeo é mais para forçar isso. Você tem disponível isso aqui, se eu estiver simulando mais módulos e entradas, eu não posso forçar eles, porque ele é como se fosse, eu estou simulando como se fosse real, e no real eu não consigo mudar o estado do bit lá, né? Então ele fica sempre escrevendo zero, porque é a condição dele, então fica ruim. Então por isso que a gente usa os M's na simulação aqui. Se você tem os módulos físicos depois, você pode, claro, obviamente, e vai trabalhar dessa forma, né, com as entradas digitais, ok? Então esse é o ponto que eu queria destacar. Uma outra coisa que eu quero aproveitar aqui, observa, eu tenho aqui dois ícones aqui, ó, mostra esse aqui, ó, mostra símbolos, né? Então se eu tirar ele aqui, ó, e mostra comentário, tá vendo? Ó, comentário. É que eu tô para mostrar os dois, mas eu não tenho comentário, eu não tenho o símbolo aqui, né? Eu não tenho um label pro símbolo, ok? Mas eu poderia colocar, e nem para network. Então para network eu poderia, né? Depois escrever aqui o comentário, a gente vai fazer com mais tempo. Eu comentar a network, né? O que a network faz e também colocar comentários dos símbolos aqui, né? Eu tenho que tirar agora de online, ok? Eu poderia dar o duplo clique aqui e colocar liga, desliga, liga e desliga bomba. É só um exemplo aqui, só comentando a network, ok? Então ele está visível porque aqui, olha, eu posso tirar ele aqui, ó, tô deixando visível os comentários de network, ok? Agora, os comentários aqui do bit, ó, eu posso escrever aqui, ó, liga, ok? E esse aqui o desliga. Tá? Então, como tá para sair para mostrar o comentário, ó, se eu apertar aqui, ó, eu tô pedindo para não mostrar o comentário, nem o comentário de network. Para sempre ver o comentário de network e ver os comentários de cada símbolo aí, de cada ponto, né, digital aqui das entradas, né, toda a referência que você colocou ao símbolo, você teria que liberar aqui também, senão você não enxerga. Às vezes você não está enxergando porque essa visualização não está liberada. Então é isso. Para esse vídeo, nós encerramos por aqui. Agradeço a atenção. Obrigado.